Existem lendas que atravessam fronteiras, se enraizam no imaginário coletivo e causam um frio na espinha de quem ousa mergulhar em suas histórias. O Inferno de Tomino é uma delas. Esta é a história de um poema amaldiçoado, cuja origem permanece envolta em mistério, mas cuja reputação de trazer desgraça e tragédias é o que realmente assombra aqueles que o conhecem. Dizem que o poema é tão perigoso que recitá-lo em voz alta é um convite ao próprio infortúnio, uma invocação à miséria e ao sofrimento, como se cada palavra carregasse uma carga de energia sombria, capaz de modificar o destino de quem o profere. Na história começa no Japão, país conhecido por seu rico folclore e sua cultura fascinante, mas também por suas lendas urbanas de arrepiar. O Inferno de Tomino teria sido escrito por um poeta chamado Saijo Yasu, por volta do início do século XX. Yasu era conhecido por suas obras sombrias e melancólicas, mas nenhum de seus textos causou tanto impacto quanto esse poema em específico. Publicado no livro de poesia The Heart is Like a Rolling Stone, o poema descreve, de maneira metafórica e perturbadora, a descida de Tomino, um jovem, ao inferno. A narrativa do poema é repleta de imagens viscerais que evocam dor, arrependimento e punição. Não está claro quem foi Tomino ou se ele realmente existiu, mas a história sugere que ele era um garoto que cometeu um pecado terrível, algo que nem mesmo a morte foi capaz de purgar. Por isso, ele foi condenado a vagar pelos níveis do inferno, experimentando castigos que refletem os sofrimentos de sua vida. Há quem diga que o poema é uma espécie de ritual ou encantamento, e que suas palavras foram estruturadas para evocar forças sobrenaturais. Lendas sobre a maldição de O Inferno de Tomino começaram a circular em meados do século XX, impulsionadas principalmente por rumores e relatos assustadores. Uma das histórias mais repetidas é a de que um locutor de rádio teria lido o poema ao vivo e pouco tempo depois sofreu um acidente fatal. Há também relatos de pessoas que enfrentaram perdas súbitas, doenças inexplicáveis ou até a morte após recitarem o poema em voz alta. Esses eventos, embora nunca comprovados, se tornaram combustível para a crença de que o Inferno de Tomino é muito mais do que apenas palavras em um papel. O mistério em torno do poema só cresceu com o tempo. Algumas teorias sugerem que o texto original foi inspirado por práticas religiosas obscuras, enquanto outras afirmam que ele é uma manifestação artística de um sofrimento pessoal de Yasu. A estrutura do poema, com suas rimas desafiadoras e um ritmo quase hipnótico, só aumenta o sentimento de inquietação em quem o lê. No entanto, o medo real vem da ideia de que as palavras têm poder e que a combinação exata delas pode abrir portas para algo que deveria permanecer fechado. Especialistas em literatura japonesa tentaram desmistificar a maldição, analisando o poema como uma obra de arte, um retrato sombrio das complexidades humanas e do peso da culpa. Mas o tom visceral e as descrições intensas não deixam margem para conforto. Mesmo os estudiosos mais céticos admitem que há algo perturbador na leitura do texto, algo que mexe com o subconsciente e deixa uma impressão duradoura. É como se, ao lê-lo, você fosse transportado para o mesmo inferno descrito por Yasu, sentindo o peso do pecado e da condenação de Tomino. Curiosamente, nem todos que leem o poema em voz alta relatam experiências negativas. Para alguns, ele é apenas uma obra de ficção sombria, sem qualquer poder maligno. Mas mesmo entre esses leitores há um consenso. Há algo no poema que é diferente. Algo que parece tocar em um nível mais profundo, quase espiritual. Muitos optam por evitar a leitura em voz alta, preferindo não arriscar, mesmo que não acreditem na maldição. A internet também desempenhou um papel crucial na popularização da lenda, transformando o Inferno de Tomino em um fenômeno global. Fóruns, vídeos e relatos pessoais amplificaram a aura de mistério, com pessoas ao redor do mundo compartilhando suas experiências, algumas assustadoras, outras céticas, relacionadas ao poema. O texto foi traduzido para várias línguas, mas muitos acreditam que a maldição só funciona quando o poema é recitado no idioma original, japonês, pois seria nessa forma que as palavras carregariam seu verdadeiro poder. O Inferno de Tomino continua a ser um enigma,
um ponto de interseção entre arte, folclore e superstição. É um lembrete do poder que as palavras podem ter, do impacto psicológico que uma história bem contada pode causar e da forma como o medo do desconhecido é capaz de moldar nosso comportamento. No final, talvez nunca saibamos se a maldição é real ou se é apenas um produto da imaginação coletiva. Mas uma coisa é certa: o simples ato de ouvir ou ler sobre o inferno de Tomino já deixa uma marca, uma sombra que permanece com você, mesmo depois que a história termina. Essa é a essência de O Inferno de Tomino, um mistério que transcende gerações, evocando temor, curiosidade e respeito. Seja apenas uma lenda urbana, uma metáfora para os horrores internos da alma humana ou algo mais sombrio e sobrenatural, o poema continua a fascinar e assustar. Sua reputação é o que mantém a chama da história viva, com cada nova geração descobrindo e propagando seus segredos. Seja como for, uma pergunta sempre permanecerá no ar. Você teria coragem de ler o poema em voz alta? Afinal, mesmo os céticos mais convictos hesitam quando confrontados com algo que talvez, apenas talvez, possa mudar suas vidas para sempre. Como dizem no Japão, algumas portas foram feitas para nunca serem abertas, e algumas palavras para nunca serem ditas. O Inferno de Tomino é um lembrete disso, um convite a refletir sobre o que existe nas sombras da nossa mente e a ponderar os limites entre o real e o inexplicável. No silêncio da noite, quando o vento gélido percorre as ruas desertas, uma lenda sombria é sussurrada entre aqueles que ousam caminhar sozinhos. A história de Tec-Tec é tão antiga quanto arrepiante, e sua origem remonta a tempos sombrios, onde dor e desespero moldaram um espírito vingativo. Tudo começou em uma cidade pequena no interior do Japão, onde os trilhos de trem cortavam a paisagem como veias de aço. Naquela cidade vivia uma jovem chamada Reiko. Ela era uma pessoa solitária, reservada e sempre evitava chamar atenção. Sua vida era marcada pela monotonia, mas escondia algo ainda mais terrível, um segredo que a tornava alvo constante de desprezo. Reiko era vítima de bullying cruel. Seus colegas de escola a tratavam como um objeto de diversão, ignorando seus sentimentos e se deliciando com sua angústia. Os corredores da escola eram um campo de batalha silencioso, onde palavras cortavam mais do que facas e olhares de desprezo queimavam como brasas. Ela suportava em silêncio, mas a dor era evidente em seu olhar vazio. Cada dia parecia uma eternidade, até que algo dentro dela começou a se quebrar. Certo dia, após um incidente especialmente humilhante, Reiko decidiu que não podia mais suportar. Com o coração pesado, ela foi até a estação de trem, decidida a fugir para qualquer lugar que não fosse ali. Era uma noite fria, e a plataforma estava praticamente deserta. O som do vento misturava-se ao rangido dos trilhos, enquanto Reiko esperava pelo trem. Seus pensamentos estavam distantes, cheios de desespero e arrependimento. Mas antes que pudesse embarcar na sua fuga, um grupo de colegas apareceu. Eles a haviam seguido, rindo de sua tentativa de escapar. Cercaram-na na beira da plataforma, zombando e empurrando-a, até que o inevitável aconteceu. Um deles, num ato de pura maldade, deu um empurrão mais forte. Reiko perdeu o equilíbrio e caiu nos trilhos. O trem se aproximava rapidamente e o grito dela ecoou na noite, misturando-se ao estrondo ensurdecedor da máquina de ferro que não pôde parar a tempo. Quando o trem passou, tudo ficou em silêncio. O que restou de Reiko era apenas uma poça de sangue e um rastro de sofrimento. Mas aquela não seria a última vez que ela seria vista. Na noite seguinte, um trabalhador da estação jurou ter ouvido algo estranho. Era um som rítmico, como se algo estivesse sendo arrastado pelos trilhos. Quando ele se aproximou, viu algo que jamais esqueceria. O torso de uma mulher, movendo-se com uma rapidez impossível, usando os braços para se locomover. Seu olhar era vazio, mas carregava um ódio indescritível. Antes que ele pudesse reagir, a criatura desapareceu na escuridão, deixando apenas o som sinistro de tec-tec ecoando no ar.
Com o passar do tempo, relatos começaram a surgir. Pessoas afirmavam ter visto a mesma figura rastejando pelas ruas desertas ou perto de estações de trem. A criatura, agora chamada de Tek-Tek, era sempre descrita da mesma forma, um torso humano, com olhos cheios de vingança e movimentos sobrenaturalmente rápidos. Dizem que ela aparece para aqueles que estão sozinhos à noite, fazendo uma única pergunta antes de atacar. Você sabe o que é a dor de ser destruído? Aqueles que não respondem ou tentam fugir acabam se tornando suas vítimas, cortados ao meio de forma brutal, como ela foi um dia. A lenda de Tek-Tek se espalhou como fogo, alimentada pelo medo das pessoas. Alguns acreditam que ela busca vingança contra qualquer um que represente a crueldade que sofreu em vida. Outros dizem que ela é uma manifestação de dor e ódio, incapaz de encontrar paz. Há também quem acredite que a alma de Reiko foi consumida por uma força maligna, transformando-a em algo muito pior do que um espírito vingativo. Mas o que todos concordam é que cruzar seu caminho é um destino que ninguém deseja. O som característico de Tek-Tek tornou-se um aviso para aqueles que caminham sozinhos. Quando o silêncio da noite é interrompido por esse som, sabe-se que ela está perto. Muitos tentam correr, mas dizem que é inútil. Tek-Tek é rápida, mais rápida do que qualquer humano poderia imaginar. E uma vez que ela escolhe sua vítima, não há escapatória. Algumas histórias contam que, em raras ocasiões, ela pode ser apaziguada se alguém implorar por misericórdia ou responder corretamente a sua pergunta. Mas quem pode garantir o que é correto diante de um espírito tão atormentado? Os poucos que afirmam ter sobrevivido a um encontro com Tek-Tek descrevem um medo que nunca os abandona. Eles dizem que sua presença é acompanhada por um frio intenso e uma sensação de pavor absoluto, como se toda a luz e esperança fossem drenadas do ambiente. A imagem dela, com seu corpo mutilado e olhos vazios, é algo que assombra até os sonhos. É por isso que, até hoje, as pessoas evitam caminhar sozinhas à noite, perto de estações de trem ou trilhos abandonados. Ninguém quer arriscar ouvir o som de Tek-Tek no silêncio. Se você está ouvindo essa história agora, tome cuidado. O espírito de Reiko ainda vaga por aí, alimentado por seu sofrimento e pela crueldade que sofreu. E quem sabe, talvez ela esteja mais perto do que você imagina, esperando pela próxima oportunidade de fazer sua pergunta. Portanto, se você ouvir algo rastejando no escuro, lembre-se, pode ser tarde demais para correr. Tek-Tek não conhece piedade, e sua sede de vingança não se limita àqueles que causaram sua morte. Sua fúria é dirigida a qualquer um que se cruze com ela, como se cada vítima fosse um lembrete do sofrimento que ela suportou. A dor de sua morte brutal se transformou em um ódio eterno, e a cada alma que ela reclama, parece que o eco de seu grito se torna ainda mais alto, reverberando pelos corredores escuros da noite. Ninguém sabe como sua lenda realmente terminará, ou se é possível dar paz à sua alma atormentada. Alguns dizem que ela continuará vagando até que sua história seja contada e sua dor compreendida. Outros acreditam que ela jamais encontrará descanso, sendo agora apenas um reflexo sombrio da crueldade humana. Mas uma coisa é certa: Tek-Tek é uma lembrança viva de que nossas ações podem ter consequências inimagináveis e que a dor causada a outro ser pode gerar monstros que nem o tempo consegue apagar. Então, se você estiver andando sozinho e ouvir o som de algo se arrastando atrás de você, não olhe para trás. Mantenha seu caminho e reze para que seja apenas o vento, porque se não for, pode ser Tek-Tek. E nesse caso, não importa o quanto você corra, ela sempre será mais rápida. E no momento em que a pergunta ecoar em seus ouvidos, talvez você já esteja destinado a se tornar parte de sua lenda. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.